Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, muito bem, tem uma notícia que várias pessoas, na verdade, passaram para mim, né, que eu acho que vale a pena um comentário. É sobre uma notícia que foi postada no site do Game Vício, na onde diz assim: o criador de Old World diz que o capitalismo está matando os games. Eu acho que é bastante válido comentar essa matéria aqui. Muito bem. Segundo Lorne Lanning, as desenvolvedoras estão fazendo títulos com fórmulas prontas, com grandes investimentos, mas as publishers não podem assumir o risco de gastar milhões, né? Muito bem, deixa eu colocar a matéria no ar aqui. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo para depois vocês darem uma olhada. Na recente entrevista ao GameIndustries.biz, o criador The Old World, Lon Lanning, afirma que o capitalismo está matando os games, incentivando as desenvolvedoras a investimentos sem riscos com grandes chances de darem retorno financeiro. Porém, é deixado de lado a criatividade. As condições pioraram para os desenvolvedores assim que o orçamento vai para cima. E agora as publishers estão dizendo: agora estamos gastando 20 milhões de dólares em um título e não 5 milhões. Em 20 milhões precisamos de melhores condições. Vocês vão fazer 10 vezes o trabalho, mas estão indo para obter um quinto da parte traseira, porque estamos arriscando todo esse dinheiro, diz Lenin. Ok. Aqui tem, então, segundo Lenin, o capitalismo não está só matando os jogos, mas também o mundo. O desenvolvedor também afirma que a salvação da indústria está em títulos independentes, onde os desenvolvedores podem expressar sua criatividade e estão relativamente restritos a desperdiçar um enorme investimento. Tá bom, pessoas, muito bem. Aqui é o seguinte. Eu concordo que a questão financeira ela não mata só a questão dos jogos, mas várias outras coisas, tá? Por exemplo, quando eu, há vários anos atrás, quando eu comecei a ir nos primeiros eventos de anime, que é uma coisa que eu gosto, eu não vou com tanta frequência, eu já fui em mais, né? Eu acho um negócio legal, eu gostava de ir, ver o movimento e tal. Conforme ele foi tomando uma proporção maior, os eventos de anime foi recebendo mais investidores, mais lojas diferenciadas, então acaba virando um grande comércio, e quando o negócio começa a dar muito dinheiro, a sua essência acaba morrendo. Isso é um fato. Tá? Então aquela essência, aqueles primeiros eventos de animes que eu ia antigamente, aquela essência ela foi morrendo, foi virando um grande comércio, não que o evento hoje em dia não seja um evento legal, mas aquela essência ela acaba morrendo. Isso acontece com a arte, acontece inclusive com o próprio futebol. Quando o negócio começa a dar muito dinheiro, você começa a trabalhar em prol, em torno do dinheiro. Só que esse cara aqui é muito imbecil da parte dele querer colocar a culpa no capitalismo. Isso é muito comum. A gente vê ocorrendo em várias pessoas comentando sobre vários assuntos e tudo mais. Isso aqui é o mesmo que você pegar como exemplo um cara que estava dirigindo e por uma determinada imprudência entrou num ponto de ônibus e acabou ferindo 10 pessoas, matando 5, por exemplo, né? É a mesma coisa que por causa de um fato desse você querer proibir os automóveis. Vocês estão entendendo? Então isso aqui é muito ridículo, né? Pelo fato de um louco ter pego uma arma e cometido um crime bárbaro, um assassinato, então vamos proibir todas as armas. Isso aqui é um pensamento muito idiota, uma pessoa que não analisa a situação e simplesmente sai falando besteira. Tá? A gente tem que entender o seguinte: o capitalismo ele é um meio, tá? E o capitalismo ele funciona em qualquer regime. Então, onde você aplica o capitalismo, ele funciona. Vide China, né? Que se não fosse por causa do capitalismo, a China seria um país que teria falido. É claro que num país comunista onde se é aplicado o capitalismo, nós temos, obviamente, mão de obras escravo, né? Para quase escravo. Nós sabemos que os trabalhadores na China se ferram bastante, não existe nenhum tipo de lei adequada, mas enfim, né, não é o foco desse vídeo. Mas a questão aqui é o seguinte: é fácil você culpar o capitalismo para você poder esconder o problema real. Qual que é o problema real aqui? O problema real é sempre está sempre envolvido, está sempre no fator humano, vamos assim se dizer, né? E qual que é o problema? Obviamente que é a ganância. Se eu tenho um meio que me proporciona adquirir coisas ou bens ou certas coisas que melhoram a minha vida, a partir do momento que eu começo a usar esse meio para satisfazer a minha total ganância, eis aí o problema. Então, assim, é a mesma coisa do exemplo clássico da faca. Eu tenho uma faca que serve para eu cortar meus alimentos, fazer uma série de coisas, né? Mas é um meio.
né? Agora, se eu usar a faca para matar alguém, o problema não está na faca em si, em quem manipula. Quem manipula o capitalismo, nesse caso, existe um problema. Não o capitalismo em si. Falar que o capitalismo está matando o mundo, não é o capitalismo que está matando o mundo. Só a ganância. É a ganância de alguns. É o desejo do poder sem fim, sem limites, de alguns. Conseguem compreender isso? Então, na verdade, eu concordo que o capitalismo, em vários aspectos, ele mata a arte. E como nós estamos falando de jogo e videogame, que é uma arte, as pessoas, caso não perceberam isso ainda, é uma produção artística, né? Então os jogos com vários outros elementos, é claro, mas os jogos, eles sofrem isso. Você acaba limitando projetos que seriam espetaculares, pensando somente naquelas coisas que simplesmente atende o público para que você receba o seu dinheiro. Então existe sim certos problemas nesse aspecto, nesse sentido, mas o problema não é o capitalismo. Culpar o capitalismo é burrice. Você tem que entender que o problema está ali no gênero humano, está na ganância das pessoas, que querem muito além do necessário, entendeu? O desejo por poder, o desejo pelo dinheiro, isso que é o problema, não o capitalismo, né? Aí eu vi um comentário logo na sequência, aquelas pessoas que eu vejo que tem pessoas que têm mania, adoram fazer vídeos metendo pau em DLC, colocando os caras na cruz por causa disso, né? A gente tem que entender o seguinte: em várias coisas, por exemplo, nós pagamos da mesma forma, porém não percebemos, né? Às vezes você vai numa lanchonete ou num determinado local, eu quero um cheeseburger, né? Um cheeseburger, por favor. Eu quero com catupiry, mais R$1 ou R$1,50, depende. Eu quero com cheddar, tá bom, mais R$2,50. Então, se você está pagando por um trabalho a mais, você está pagando por um algo a mais no seu jogo, né? Então, em alguns aspectos, eu acho que a DLC ela é válida, em alguns aspectos eu acho desnecessário. Mas vocês têm que se atentar a um ponto muito importante. Tem muitas pessoas que ficam chorando, mas por que eu tenho que pagar tantos reais por uma roupinha num jogo? Meu camarada, você tem que perceber o seguinte: você está pagando por um conteúdo estético. Esse conteúdo estético, obviamente, teve designer trabalhando, houve um custo para isso. Você paga mais por esse custo ou não. Mas certas coisas, que nem, por exemplo, você comprar uma roupinha no game Street Fighter, por exemplo, não influencia na sua jogabilidade. Então, você querer, eu quero pagar por uma roupinha. Tá, você pode pagar ou não, isso não vai mudar a sua performance, a sua disputa, né? Não vai mudar. Então, assim, eu acho que tem pessoas, o brasileiro tem mania de chorar demais. Eu acho que em alguns casos coisas poderiam ser DLC e coisas não. Tá? Eu acho que existe sim algumas empresas que poderiam liberar coisas a mais. Tem todo esse esquema. Mas o lance de DLC eu acho que faz parte do comércio. Tá? Faz parte de uma, como posso dizer, de uma estrutura, uma padaria. Você tem um pão com creme é R$1,50, um sem creme é R$1. Isso é comum, sempre foi assim. E nos jogos hoje em dia não é diferente. A empresa precisa se manter de alguma forma, né? Água mata a sede, comida mata a fome, a empresa dá lucro. Vocês têm que parar para pensar que uma empresa dessa ela tem um gasto enorme com funcionários, a sua localização em termos de conta de água, uma série de coisas. Então é importante a gente pensar em todos os aspectos. Eu acho que nem tudo pode ser liberado, né? Existem DLCs válidas e algumas podem se dizer não inválidas. Mas você tem que se atentar a uma coisa, meu camarada: ninguém é obrigado a comprar jogo e muito menos DLC. Nós estamos falando de um supérfluo, uma coisa que não é essencial para a vida de ninguém. Tá? Então você fazer vídeo revoltado, fazer drama, você achar que é o fim do mundo porque o cara está vendendo uma roupa que não influencia ainda na jogabilidade do game, você começar a fazer vídeo falando que isso é o fim do mundo, pô, tem alguma coisa errada aí, né? Então, o senso das proporções não está muito bem equilibrado, né? Você tem coisas que seria muito melhor você reivindicar e se conformar do que DLC de jogo. Tá? Então eu acho que as pessoas perderam esse senso de proporções, né? E acham que é o fim do mundo certas DLCs para jogo. O cara faz um vídeo como se ele estivesse falando de uma chacina, como se estivesse falando assim que não estivesse tendo comida. É um absurdo, não temos comida. Aí sim, porra, gente, é jogo. Isso aqui não muda a vida de ninguém, entendeu? Você jogar ou não jogo
Ninguém morre por causa disso. Vocês estão compreendendo, né? Mas assim, o foco principal disso é o seguinte: existe um comércio por trás do jogo, né? E pessoas vivem disso, eles precisam ganhar o seu dinheiro com isso. Os funcionários, às vezes, que desenvolvem o jogo, é ali o ganha-pão do cara, eu entendo, é um trabalho, é um comércio e tudo mais. Mas assim, funciona, eu acho legal e funciona, e o capitalismo não é o culpado. O capitalismo é o meio. Culpar o meio por canalice, ganância, falta de escrúpulos de algumas pessoas é absurdo. Então, assim, esse cara aqui, o tal do o desenvolvedor aqui do jogo lá, como é que é o nome dele mesmo? O tal do Lorne Lenin, ele não sabe o que ele tá falando. Entendeu? Ou sabe ou é um babaca, não sei. Né? Não conheço a história desse cara. Mas se essa afirmação que ele colocou na entrevista realmente, não, só prova que ele que é uma afirmação imbecil, que ele é um imbecil. Né? Vamos culpar então, vamos acabar com os carros do mundo inteiro porque aconteceu um atropelamento. Gente, isso é burrice. Tá? O que esse cara tá falando é absurdo. O capitalismo é um meio, tá? Não é o culpado. Quem manipula, né? Quem manipula esse meio que tem culpa no cartório. Né? Concordo sim que eles estão matando a arte, estão matando a criatividade, matam a essência, como eu já dei outros exemplos, isso acontece mesmo, né? Mas o capitalismo não é o culpado. Né? Quem está por trás ali, está coordenando todo o Paranauê, né? Tem culpa de alguma forma, tá bom? Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para comentar, então, referente a essa notícia aqui. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês de alguma forma. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!